Olá, meus irmãos befecistas, a paz a todos. Hoje iremos refletir sobre o Evangelho de João, capítulo 20, versículo de 19 a 31. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos, então, ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhes disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa, e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Jesus fez ainda, diante de seus discípulos, muitos outros sinais que não se acham escritos neste livro. Esses, porém, escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de ouvirmos o evangelho mais lindo, vamos fazer uma breve reflexão. O evangelho de hoje começa dizendo, que é tirado de João, como vocês já ouviram, que os discípulos estavam fechados numa sala por medo dos judeus. No evangelho de João, a palavra judeu quer sempre lembrar para nós as autoridades religiosas. Não está falando do judeu comum, mas das autoridades. Então, os apóstolos, os discípulos estavam com medo das autoridades religiosas. Lembrando que foi justamente essas autoridades que corroboraram para a crucificação de Jesus. Então, nós estamos celebrando o segundo domingo da Páscoa e os discípulos ainda estão com muito medo. Estão fechadas as portas. Jesus entra e diz: a paz esteja com vocês. Esse evangelho da comunidade joanina, eu gosto de dizer assim, que ele é um evangelho que não foi escrito para aquela comunidade, foi escrito para nós nos dias de hoje. Por que eu digo isso? Porque Tomé não está na primeira visita de Jesus. Jesus diz: a paz esteja convosco, conversa, vai embora. E aí Tomé chega. Os discípulos dizem: olha, Jesus esteve aqui. E Tomé diz: eu não acredito. Eu só acredito se eu colocar as mãos, tocar as feridas, colocar a mão no lado, aí eu vou acreditar. Ele está acabando de falar, Jesus aparece e diz: a paz esteja com vocês. E ele se dirige a Tomé e diz: Tomé, pode me tocar.
quando Tomé vê Jesus, ele fala aquela frase que nós sempre falamos, consciente e inconscientemente, em voz alta ou baixinho. Quando o padre eleva o cálice, a gente diz assim: meu Senhor e meu Deus. E a gente acrescenta: eu creio, mas aumentai a minha fé. É uma frase de São Tomé. E aí Jesus vai dizer: você está feliz e acreditou porque está me tocando e me vendo? Mais felizes serão as pessoas que no ano de 2024 crerão em mim ou creem em mim. Vocês perceberam como que nós somos felizes? Porque nós não vimos Jesus pessoalmente, não tocamos em Jesus, não convivemos com Jesus, mas somos seus fiéis, suas fiéis seguidores e seguidoras. Nós temos Jesus presente na Eucaristia e temos, mais importante também, Jesus presente no nosso irmão e na nossa irmã. Então, quando eu digo que esse evangelho foi escrito para nós, ele foi escrito para nós nos dias de hoje. E ele é um consolo para nós que não tivemos o privilégio de ter nascido há 2000 e poucos anos atrás. Mas temos e continuamos com o privilégio de conviver com Jesus, presente na Eucaristia, presente na nossa igreja, presente na nossa vida. Para quem não tem Jesus na Eucaristia, mas sabe que nós somos templo e morada do Espírito Santo, eu devo ser Jesus para as pessoas. Isso é muito importante, principalmente pela frase que Jesus fala ao encontrar com os discípulos, ao aparecer: a paz esteja convosco. Nós precisamos ser essa paz para as pessoas. Estamos vivendo períodos de guerra em muitos lugares, em muitas famílias, em muitos países. Então, nosso dever como cristãos e cristãs é lutar pela paz e fazermos com que as pessoas percebam que nós somos pessoas de paz. Os países que promovem a guerra não entenderam o valor da paz. As pessoas que promovem a guerra não entenderam o valor da paz. E o mais triste, se são pessoas que se dizem cristãs, não entenderam o projeto de Jesus. Então, nós como cristãos mefecistas, devemos fazer de tudo para que haja paz nas famílias, no movimento, no nosso país, no nosso continente, e irmos levando a paz para o mundo. Porque Jesus diz para nós: a paz esteja convosco. E aí eu faço a pergunta: eu estou sendo uma pessoa que transporta, transborda, transmite a paz? Ou eu sou um tipo de pessoa que gosto de trazer a discórdia para minha família, para minha equipe base, para o meu movimento, para minha cidade, para o meu município? Devemos ser agentes transformadores da sociedade pela paz. Desejo a todos um bom domingo, um beijo no coração e até domingo que vem.